Vamos iniciar agora a segundo vídeo da aula do dia 4 de maio. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai entrar na segunda etapa de ligações. Aquela foi a ligação iônica. Só fazendo um resumo, a ligação iônica ocorre entre transferência de elétron, um doador e um receptor. Geralmente é um metal e ametal, mas há algumas exceções. Berílio é metal, não faz ligação iônica. O NH4+, é o amônio, não é metal, faz ligação iônica. O alumínio, em determinadas provas, questões de vestibulares, ele está com um comportamento iônico e em outros um comportamento covalente. Pelas propriedades é que você descobre se ele é iônico ou covalente. Para ser iônico, tem que ter alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Então agora a gente vai continuar o processo de ligações da aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá começar mais 15 minutos de áudio, então vai um total de 30 minutos de áudio. E eu vou esticar um pouquinho mais esse vai ser 20 minutos, para total 45 minutos de áudio. E aí depois eu aguardo os senhores, né, se tem alguma dúvida. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá começar. A ligação covalente, molecular ou homopolar. Primeiro, a ligação covalente para o ensino médio se divide em dois pontos. A chamada normal e a chamada dativa. Bom, por que o ensino médio faz isso? No ensino superior, nós não temos normal e dativa, é ligação covalente, onde ocorre o compartilhamento de elétrons. Mas para o ensino médio, ela foi dividida em duas categorias, a chamada normal e a chamada dativa. Qual é a diferença? Na normal, as duas têm compartilhamento de elétrons. Mas na normal, por exemplo, eu estou ligado a um de vocês. Na normal é um elétron meu e um elétron de um dos senhores, formando um par, porque no orbital cabe no máximo 2 elétrons. Na chamada dativa, eu já estou completo, ou um dos senhores já está completo, mas sobra elétrons livres, podendo, entre aspas, emprestar esse par de elétrons. Ou seja, o par de elétrons agora é formado por um único átomo. Na normal, não. É um elétron meu, um elétron de um dos senhores. Na dativa, os dois são meus, ou os dois pertencem a um dos senhores, desde que os senhores, ou, no meu caso, seja primeiro estável, completo, atingiu o seu octeto e está sobrando elétron. Então vamos ver como é isso. Na covalente normal, a união entre átomos é estabelecida por pares de elétrons. Cada par representa um elétron do átomo envolvido. É o que eu tinha dito. Cada par tem um elétron do átomo envolvido nessa ligação covalente chamada normal. A valência, aí nesse caso, a gente chama de covalência. Na verdade, não tem NOx, porque NOx é só para ligação iônica. Então você tem o que a gente chama de carga parcial. Mas o ensino médio não trabalha muito com carga parcial. Então eu peço sempre a meus alunos, vai fazer uma prova aberta, não escreva assim, para o HCl, mais, menos. Bota uma letra grega antes. Um sigma mais e um sigma menos. Porque o professor vai entender que você está estudando carga parcial. Você sabe que o H não doa elétron, porque ele só tem um. E nessa ligação com o HCl, o Cl também não vai receber elétron, porque é compartilhamento de elétron. A ligação pode ser representada pela forma eletrônica de Lin, os elétrons, ou a estrutural de Cooper. Então vamos lá. Dois átomos, A e B, querem receber elétron. São geralmente ametais, mas o berílio é uma exceção, o berílio também quer receber. E o par de elétron é formado, pessoal, com um elétron de A e um elétron de B. Essa é na ligação normal. Na dativa, os dois elétrons ou saem de A ou saem de B, desde que A ou B antes esteja estável. A ligação covalente normal, exemplos, HCl. Você tem uma ligação entre o H e o Cl. Observe que ninguém doou elétron e ninguém recebeu. Então o correto não é botar mais e menos, sim uma carga parcial mais, uma carga parcial menos. E aí o compartilhamento de elétrons. A água, observe um detalhe, esse material, e eu fiz intencional, a ideia dele aqui é só mostrar as ligações e não a geometria, porque a geometria da água não é essa linear. Né? A do CH4 não é essa. Então, você tem aí algum... do NH3 também não é essa. Mas ele não está preocupado com geometria, só querendo mostrar o compartilhamento de elétron e a formação da ligação. Então, no HCl, com calma, o hidrogênio dá um A, tem um elétron. O cloro dá 7A, tem 7 elétrons. Os dois querem receber elétron. Porque o hidrogênio ele não pode perder o único elétron que ele tem. Se ele não pode perder, ele só tem um elétron, então o jeito é compartilhar. E quando ele compartilha,
ele só tem um elétron na primeira camada, que é a K, que cabe em quantos? 2. Então ele atinge o dueto. Já o cloro tem 7 elétrons, quer ganhar 1, o hidrogênio não pode doar, ele compartilha com o hidrogênio e atinge o octeto. E aí você tem uma ligação covalente normal. Como é só um par de elétrons compartilhado, ela é chamada simples. No caso da água, você tem uma ligação covalente normal simples, HO e OH, formando duas ligações covalentes normal simples na água. No CH4, que é uma substância orgânica chamada de metano, né, ele é muito conhecido com o nome de gás dos pântanos, o principal componente do GNV, gás natural veicular. Então, no metano, você tem 4 ligações covalentes normal do tipo simples, carbono e hidrogênio. No CO2, o famoso gás carbônico, você tem o carbono como elemento central, porque eu sei que o metano, o carbono é o central, e no CO2 o carbono é o central, e na água o O é o central, sabia? Porque quando você tem mais de um elemento, o elemento em menor quantidade é sempre o elemento central. Se houver empate, aquele que tem a capacidade de formar maior número de ligações. Então o carbono é o central com 4 elétrons. Cada oxigênio tem 6, cada oxigênio precisa ganhar 2 e o carbono ganhar 4. Então ele compartilha 2 vezes com esse oxigênio, 2 vezes com esse. Então eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados entre o oxigênio e o carbono. 2 pares de elétrons compartilhados entre esse oxigênio e o carbono. Logo, eu tenho 2 ligações covalentes normal do tipo dupla. Hoje a gente chama de ligação múltipla, mas não resolveu muito. Quando a IUPAC botou múltipla, você tem que dizer que tipo de múltipla. É múltipla do tipo dupla. Então, ligação dupla. Já no C2H4, que é uma molécula de um gás orgânico chamado gás eteno ou etileno, você tem uma dupla entre os carbonos e 2 simples com cada hidrogênio. Repare que o carbono está estabilizado, os hidrogênios também. Você tem que preparar a ligação de uma forma que eles fiquem estabilizados, pessoal, atingindo a regra do dueto octeto. O NH3 também é um gás muito famoso, que a gente chama gás amônia ou amoníaco. Então, o nitrogênio é da 5A, ele tem 5 elétrons, cada hidrogênio tem 1, então ele compartilha uma vez com esse hidrogênio, com esse e com esse. Ele atinge o octeto com 8 e o hidrogênio dueto com 2, formando 3 ligações simples. O HCN, como aí só tem HCN, é o cianeto de hidrogênio. Quando ele está dissolvido em água, em meio aquoso, a gente chama de ácido cianídrico. Então o HCN, que é o cianeto de hidrogênio aí, é conhecido como gás da morte. Ele foi usado em campos de concentração, principalmente na Segunda Grande Guerra. Né? É um gás da morte porque é um gás que provoca a morte, uma morte, entre aspas, sem dor. Né? Não há reação nenhuma do paciente quando recebe uma dose letal de HCN. Há uma iguaria, não sei se a origem é indígena ou africana, ou afro-indígena, não tenho, mas eu acho que é indígena, que é muito gostosa, eu particularmente gosto muito. Em Lagarto tem, em Estância tem, aqui em Aracaju alguns bares fornecem, que nós chamamos de maniçoba. E o problema da maniçoba de ser aquecida, fervida durante 72 horas sem parar, é para liberar o HCN das folhas da macaxeira. É por isso que maniçoba, você tem que ter cuidado para comer a maniçoba, ok? Porque você pode ser letal. Agora vem a dativa. Qual é a diferença do normal para a dativa? Na normal, eu tinha dito que cada átomo participa com um elétron. Na dativa, não. Os 2 elétrons formando o par, sempre os pares, né? Os 2 elétrons saem de um único átomo já estável. E um detalhe, sempre aos pares. Uma dativa são 2, 2 dativas são 4, 3 dativas são 6. Mesmo que o outro elemento precise só de 1, ou ele recebe 2 ou não recebe. A união entre pares de elétrons através de compartilhamento, também é a coisa normal. Só que um único átomo empresta, entre aspas, né, que é uma linguagem, no meu ponto de vista, muito forçada para o ensino médio, o par de elétrons. Cada par de elétrons assim compartilhado, então não é empréstimo, é compartilhamento, representa uma ligação covalente dativa.
ocorre entre um átomo que já atingiu a estabilidade eletrônica, foi o que eu disse a vocês. Por exemplo, se o elemento é da 7A, ele tem 7 elétrons. Para ele atingir a estabilidade eletrônica, ele só precisa de uma ligação. Então ele faz uma ligação covalente normal do tipo simples. Mas quando ele faz isso, ele atingiu o octeto. Mas ele deixou 6 elétrons livres, pessoal, descompartilhados. E ele está estável. Então ele pode emprestar esses 6 elétrons na forma de ligação dativa. Como a ligação dativa usa um par de elétrons, a família 7A consegue, depois de estabilizada, formar 3 ligações dativas. É a família que faz o maior número de ligações dativas. É a família 7A. Se o elemento é da 6A, ele tem 6 elétrons na última camada. Para atingir sua estabilidade eletrônica, pela regra do dueto octeto, eu ainda não abri mão dessa regra, ele precisa de 2 elétrons. Então ele faz 2 ligações, que pode ser uma ligação dupla e pode ser 2 simples. Formou 2 ligações de compartilhamento. Aí ele se estabilizou. Mas ele tinha 6 elétrons, ele usou 2, sobraram 4. Se sobraram 4, ele pode fazer até no máximo 2 ligações dativas. Se o elemento é da 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Para atingir sua estabilidade eletrônica, ele precisa compartilhar ou ganhar 3. E aí ele compartilha 3 ligações, que pode ser 3 ligações simples, pode ser uma dupla e uma simples, ou pode ser uma ligação tripla. Contanto que ele tem a opção de formar 3 ligações e atingir a estabilidade do dueto octeto. Ele atinge a estabilidade, mas ele tinha 5. Se ele tinha 5, ele só usou 3. Então sobram nele 2 elétrons, podendo formar uma ligação dativa. Então a família 5A consegue formar no máximo uma dativa, a 6A 2 dativas e a 7A no máximo 3 dativas. Agora a família 4A, que é a família do carbono, são 4 elétrons na última camada, mas pela regra do dueto octeto, ele precisa de 4 ligações. Então ele faz 4 simples, ou 2 duplas, ou uma simples e uma tripla, se não importa. Ele fez 4 ligações e ele tem 4 elétrons, ele não sobrou nenhum elétron descompartilhado, então ele não pode realizar a ligação dativa. Ele emprestando, não. Ele pode até receber, mas ele emprestando, não. Então só quem pode emprestar, formar a ligação dativa, são os elementos das famílias 5A com 1 no máximo, 6A com 2 no máximo e 7A com 3 no máximo. A ligação dativa geralmente é formada e apresentada por uma seta. Essa seta já leva um par de elétrons. E aí você tem, por exemplo, na molécula do ozônio, O3, você tem 2 oxigênios fazendo a ligação dupla, se estabilizando, e o outro oxigênio estável empresta um par de elétrons a esse, formando a ligação dativa. No monóxido de carbono, você tem um carbono precisando de 4 elétrons, mas o oxigênio só precisa de 2. Então o oxigênio faz 2 ligações normais, que é uma ligação dupla, mas ele se estabilizou e sobrou elétron. Aí ele empresta para o carbono, e aí a gente chama de ligação dativa. Aqui é um erro, a seta é o contrário. É do oxigênio para o carbono, e não do carbono para o oxigênio. Houve um erro aí no livro. E é um erro grave, porque a seta tem que indicar quem está emprestando e quem está recebendo. Aí está dando a ideia que o carbono está emprestando oxigênio. Não, é o oxigênio que está emprestando o carbono. Dúvida até aí, pessoal? Tudo bem? No HClO3, mas a gente vai discutir que isso aqui é a função ácida. Mas para esse hidrogênio ser ionizável, que é uma característica de um ácido, o hidrogênio sempre está ligado ao elemento central por meio do oxigênio. Então toda vez que você tiver hidrogênio, um elemento qualquer e oxigênio, o hidrogênio se liga ao oxigênio e não ao elemento central. É hidrogênio, cloro, um oxigênio antes. E aí o hidrogênio faz uma ligação normal, o oxigênio dá 6A, já ganhou 1, faz mais 1, 2. O cloro acabou de fazer uma. E aí você precisava de uma que era da 7A, então ele se estabilizou. Mas ele tem pares de elétron livre, ainda tem mais um aqui sobrando. Ele tem esse par livre e esse par livre. Aí ele emprestou esses 2 pares com 2 ligações dativas. No série 2 ao 5 a mesma coisa. Olha que a gente tem que usar o princípio da simetria. Se são 5 oxigênios, só tem 2 cloro, cada cloro pega 2. E o outro oxigênio fica entre eles. Aí você já arruma um composto.
mas a gente discute isso aqui é um óxido. E a gente vai chamar de óxido, pessoal, todo composto binário, só tem dois elementos, onde o oxigênio é o mais negativo. Se ele é mais negativo, ele está na extrema direita. Então, esse é um óxido. Aqui volta a ser um ácido, aqui é um óxido, aqui uma substância simples, aqui um ácido e aqui volta a ser um ácido. A mesma coisa, o hidrogênio só se liga ao elemento central, que é o fósforo, por meio do oxigênio. Como eu tenho 3 hidrogênios, eu vou precisar de 3 oxigênios. E aí eu faço as ligações. Aí eu, só reforçando, substâncias do tipo HX é OY. Ou seja, se começou com H, é um ácido. O hidrogênio será ligado ao elemento central, que é o E, por meio do oxigênio. Foi o que eu tinha comentado, que aconteceu, deixa eu até voltar. Aqui, ó. O hidrogênio se liga ao elemento central por meio do oxigênio. O hidrogênio se liga ao elemento central por meio do oxigênio. Como aqui tem 3 hidrogênios, eu vou precisar de 3 oxigênios. E aí o hidrogênio se liga ao elemento central por meio do oxigênio. Bom, e se o ácido tem 2 elementos no centro? Não só um ácido, como aconteceu com aquele óxido. Aí você bota um oxigênio entre os 2 elementos do centro. Entre os 2 átomos do central, coloca-se oxigênio. E segue com a regra anterior. Agora, pessoal, essa outra regra não tem nos livros. Eu aprendi com o meu professor, que eu achei mais fácil. Quando o vestibular pede assim, apresente o SO3 2 menos. Bom, como é que eu vou apresentar o SO3 2 menos? Aí o que é que eu faço? Se é SO3 2 menos, então eu faço o seguinte. Para obter a forma de um ânion proveniente de um ácido, basta para cada carga ligar o oxigênio com a ligação simples. Se é SO3 2 menos, como é que é 2 menos, eu vou pegar 2 oxigênios e fazer uma ligação simples em cada um. E o outro oxigênio eu termino as ligações respeitando a regra do dueto octeto. No instante eu resolvo isso. Rapidinho eu faço. Todas as substâncias que apresentar pelo menos uma ligação iônica serão um composto iônico. E aí compostos moleculares, que é diferente do iônico, vai ter baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição comparado com os iônicos. Compostos moleculares, quando puro, não conduz corrente elétrica. O iônico conduz na fase líquida ou quando você adiciona água em aquoso. Os moleculares não conduzem quando puros. Pode apresentar um retículo molecular, já que é molecular, interação entre moléculas que se mantêm unidas, como a água. Agora um detalhe, os compostos moleculares conduzem corrente elétrica em meio aquoso só no caso dos ácidos, aqueles que começam com H. Se não for ácido, não vai conduzir em condições nenhuma. E se for um ácido, conduz em meio aquoso. HCl, puro, não conduz. HCl aquoso, conduz. Já um composto iônico, tipo NaCl, que é o principal componente do sal de cozinha. Ele puro, ele sólido, ele não conduz corrente elétrica. Mas ele puro, líquido, sofreu fusão, ele conduz corrente elétrica. E a condução da corrente elétrica, tanto no NaCl líquido ou em meio aquoso, ou de um ácido em meio aquoso, se dá por migração de íons. São os íons que geram a diferença de potencial. Esses compostos têm um probleminha. Você pode ter um composto de retículo molecular e de retículo covalente. Molecular, quando é mantido a união entre moléculas, como a água. Covalente, quando a interação é entre átomos. Por exemplo, carbono do grafite só tem átomos de carbono. Então não é uma estrutura molecular, é uma estrutura covalente. Por isso tem altíssimo ponto de fusão. As estruturas covalentes têm altíssimo ponto de fusão, bem maior que as moleculares, porque a união se mantém pelos átomos, não por moléculas. O processo é intratômico, não é, né? É interatômico, não é intermolecular, é mais profundo, é interatômico. Bom, eu tive 15, já são 18 minutos, 20 dá 35.
Eu vou começar orbitais moleculares e depois eu dou uma paradinha. Mas vamos lá. O que são orbitais moleculares? Você tem um orbital S, lá de modelo atômico, que ele tem uma forma esférica, não é isso? O orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron. Por que se chama S? S vem de sharp, que significa nitidez. É o orbital mais nítido. Porque cabe 2 elétrons, eu comentei lá no modelo atômico. Se a camada K tem 2 elétrons e ela só tinha esse orbital, pelo princípio de Summerfield, N-1, né? A camada K é a primeira, aí você aplica a equação L é igual a N-1, 1 menos 1, 0. Então ela vai ter o subnível 0. Esse subnível 0 foi chamado de subnível S, e só tem um orbital S, e ele é esférico. O outro orbital que é muito usado é o orbital P, que vem do subnível P, P de princípio, de principal. Só que o subnível P tem 3 orbitais P, porque o subnível P cabe 6 elétrons, e são 2 elétrons para cada orbital. Então ele vai ter 3 orbitais P, que didaticamente a gente chama de Px, Py e Pz, acompanhando os eixos da matemática. Então você vai ter o Px, o Py e o Pz. Ele não tem forma esférica, ele tem a forma de um duplo ovoide, de um duplo halteres. E diferente desse S, esse ponto aqui de estrangulamento do eixo X, estrangulamento do eixo Y ou do eixo Z, nós chamamos de ponto nodal, que é o ponto de menor probabilidade de se encontrar um elétron. Observando o estudo do átomo, você tem 3 elétrons para distribuir, você não pode distribuir 2 no Px. É um em cada, a regra de Rand. Aí depois você distribui o segundo descendo, sentido contrário, regra de Pauli, até que você completa o subnível. Então você tem o orbital Px, Py e Pz. As letras é só seguindo a lógica da matemática. Ok, pessoal? Tudo bem? Então vamos lá. Esses orbitais moleculares, você vai ter o primeiro, eu vou parar aqui no sigma, que é o mais fácil, e no sigma tipo SS. Por que SS? Porque um átomo, como hidrogênio, parou no S1, o outro átomo de hidrogênio parou no S1. Então esse quer ganhar um elétron, esse quer ganhar um elétron. Eles compartilham. Quando eles compartilham, formam uma ligação, que a gente chamou de ligação covalente normal simples. Mas, pessoal, a questão é essa, não basta dizer que é simples. Você tem várias simples, você tem HCl também é uma simples, HF é uma simples, ClF é uma simples. Mas qual é a diferença dessa simples? É no orbital de ligação. No caso do H2, que é o hidrogênio, do gás hidrogênio, o orbital que forma essa ligação simples é de um orbital S para um orbital S. Como eles se tocaram, estão no mesmo plano, nós chamamos isso de orbitais sigma. É toda vez que um toca no outro, que é a primeira ligação, que ocorre é planar, sempre um orbital topando no outro. Então, entre 2 átomos, a primeira ligação sempre é um orbital sigma. E esse é sigma do tipo SS, porque usou o hidrogênio no orbital S e o outro hidrogênio no orbital S. E aí eu acrescento logo a dica. Sempre que tiver sigma do tipo S, hidrogênio está envolvido. SS, 2 hidrogênios. S com outro elemento, já não é mais só S. O outro elemento vai ser um outro orbital. Mas o S é sempre com hidrogênio. Só o hidrogênio para no S, em covalente de compartilhamento. Ah, mas o sódio para também no S, mas o sódio faz iônica. Eu estou discutindo ligações covalentes. Por isso que nas ligações covalentes, parou em S, obrigatoriamente é o átomo de hidrogênio. Não pode pensar em nenhum outro elemento, nenhum outro átomo. E aí você tem um orbital sólido. Houve a formação do gás hidrogênio. Repare que o envelope aqui, a densidade é bem simétrico, não há um átomo com maior densidade de elétrons em relação ao outro. Aí eu vou fazer a sigma SP. Sigma SS é quando envolve 2 hidrogênios. Sigma SP. Eu peguei o hidrogênio, que para no S, e peguei o cloro, que é da 7A, para no P. Porque se é da 7A, ele tem S2 completo, não vai fazer ligação, P5 incompleto, porque o P tem que ser 6. Então o P dele precisa de ganhar elétron. Então esse P que precisa ganhar elétron, só tem um, se aproxima desse S. Quando há essa aproximação, que eles se tocam, aconteceu no mesmo plano, no sistema planar, axial. A matemática você chama de axial. Como é axial no mesmo plano, é chamado de sigma. E por que SP? Porque é o S do hidrogênio com o P do cloro. E aí eu posso acrescentar, toda vez que é S, eu disse que parava no hidrogênio.
Não foi hidrogênio para no P de porcaria. Você nem saber que elemento é aquele. Não é hidrogênio, é porcaria P. Salvo os que sofrem o fenômeno da hibridização, que a gente ainda vai discutir. Mas tirando o fenômeno da hibridização, que para o ensino médio, no máximo, são 5 elementos, mas na verdade desses 5, 99% das questões só usam um elemento, que é o carbono, mas são 5 elementos. Tirando esses 5, não há hibridização no ensino médio em outros. Então, ficou fácil. Não sofreu hibridização, eu já sei. Se for hidrogênio para no S, não ser hidrogênio é P de porcaria. E aí eu tenho um orbital SP. Observe que esse orbital P era um duplo ovoide com o mesmo tamanho. Por que aqui diminuiu? Porque se esse elétron se desenvolveu para cá para pegar esse hidrogênio, então o orbital é a região mais provável de se encontrar o elétron, pessoal. Então, repare, se o elétron saiu dessa região e foi para essa região atrofia. É a lei do uso e desuso. Não usou, atrofiou. Então, como atrofiou, essa região ficou maior, que está envolvendo o hidrogênio, formando o orbital sigma S ligado a P. Tudo bem, pessoal? Aí eu vou parar aqui